Alô, boa tarde, estão me ouvindo? Tudo jóia. Start recording. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Eduardo. Vou ficar esse período com vocês com cálculo 2. Isso, obrigado. Aí vocês querem se apresentar? Alô? Hello? Mais alguém? Alguém se apresentar? Vocês sabem mais alguém que está matriculado que não entrou aqui para vocês mandarem entrar ou todo mundo que vocês conhecem estão aqui? Ok, então deixa eu olhar aqui no meu WhatsApp ver se tem alguma coisa. Não tem nada aqui no WhatsApp. Ok, então. Vocês chegaram a ver o plano de ensino? Concordam com ele ou não? Creio que sim. Creio que vou passar os exercícios e vocês escrevem no papel, tira foto e manda. Essa era a minha ideia inicial, pelo menos. Mais alguma dúvida? Vocês conseguiram acessar os materiais que eu postei, o plano de ensino? Também. Que parece que o Moodle está com problema, que ele está meio lento, está congestionado, então acho que nesse momento eu vou colocar os materiais aqui. Tudo que eu for pedir para vocês fazerem eu vou colocar aqui. Certo? Agora há pouco eu coloquei um material lá para as videoaulas. Minha expectativa é nessa primeira semana vocês fazerem uma revisão de derivadas. Principalmente a regra da cadeia que a gente vai utilizar muito e derivadas de funções inversas. Tudo bem?
É, esse roteiro aí, que tem os links. Nesse roteiro que tem os links, que tem... No roteiro tem os links para as videoaulas. Certo? De nada. Vamos começar por onde? Mais alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Pode ser. Ou a gente marca para entregar toda sexta, talvez, alguma coisa assim, que vocês preferem? É, para vocês não terem que ficar fazendo isso no final de semana, a gente posta a data de entrega na sexta. Tudo bem? Beleza. Querem começar a matéria? O que vocês querem fazer agora? Pode ser, vamos. Vocês conseguem ver o que eu estou escrevendo? Ok, então. Vocês conseguem fazer essa derivada? 3x ao quadrado mais 2x menos 3. O que dá? Alguém discorda? Então deu... O 2 está no expoente, passa multiplicando 3, fica 3 vezes 2 vezes x elevado a 2 menos 1, que dá 1. 2 vezes a derivada de x, que é 1, e a derivada de 3 dá 0. Então sobra 6x mais 2. Tranquilo? Agora eu quero derivar a raiz de x menos 1 sobre x. O que eu faço primeiro? Alguém? Hello? Tem mais alguém com esse problema ou só você?
Agora, que jeito calcula a derivada de raiz de x menos 1 sobre x? O que eu tenho que fazer? Então, eu escrevo x elevado a meio menos x elevado a menos 1, não é? Então, meu g' de x fica o quê? Meio, que é o expoente, x elevado a meio menos 1, menos 1, que é o expoente, x elevado a menos 1, menos 1. Então, fica... sobre 2, x elevado a menos meio, menos com menos fica mais, x elevado a menos 2. Então, 1 sobre 2, x elevado a meio, o menos significa que vai para baixo e o meio significa que é raiz. Então, 1 sobre 2 raiz de x mais x a menos 2 é 1 sobre x ao quadrado. Estão conseguindo ver ou está difícil? Estão conseguindo entender? Estão acompanhando até aqui? Beleza. Então, vamos para frente. Se eu tiver y igual a x mais 3 elevado a décima, vocês sabem fazer isso? Posso escrever isso como u a décima, onde u é x mais 3. Eu consigo calcular a derivada de y em relação a u. Eu olho y como u a décima, qual que é a derivada de u a décima? 10 u a nona. E a derivada de u em relação a x? Derivada de x mais 3. É... Alguém? Quanto? É 1, né? Derivada de x mais 3. Correto? Aí eu uso a regra da cadeia. Oi. É o y é x mais 3 elevado a décima. Eu posso chamar o x mais 3 de u. Então, ficaria u a décima. Meu microfone está mudo. Alô, tá me ouvindo? Alô? Estão me ouvindo? Meu microfone mudo. Oh, Deus. Alô, voltou?
Desculpa, eu apertei aqui sem querer e nem tinha visto que tinha colocado no mudo. Então, eu vou voltando aqui. Meu y é x mais 3 elevado a décima. Eu não posso chamar o x mais 3 de u. Então, meu y vai ficar u a décima. Quem que é a derivada de u a décima? 10u a nona, correto? E a derivada de u é x mais 3, não é isso? Que está aqui. Meu u é x mais 3, derivada de x mais 3 é... Derivada de x é 1, derivada de 3 é 0. Até aqui todo mundo conseguiu acompanhar ou não? Então, vou passar para frente. Agora eu vou usar a regra da cadeia. A regra da cadeia fala que a derivada de y em relação a x é a derivada de y em relação a u vezes a derivada de u em relação a x. Derivada de y em relação a u, a gente já viu, é 10u a nona. E a derivada de u em relação a x é 1. Então fica 10. Quem que era meu u? Meu u era o x mais 3. Então fica 10 x mais 3 elevado a nona. Alguma dúvida nisso? Eu posso ir para frente. Agora eu tenho seno de 3x ao quadrado menos 7x mais 1. Quem que eu chamo de u? Não é o 3x ao quadrado mais 7x mais 1? Então posso reescrever isso aqui como seno de u tranquilo? F. Vocês querem que eu siga o mesmo padrão de derivada que eu usei no exemplo anterior? Para depois mudar? Acho que é melhor, né? Então, derivada de f em relação a u. Quem que é a derivada de f em relação a u? Cosseno de u. Quem que era meu u mesmo? Meu u era 3x ao quadrado menos 7x mais 1. Quem que é a derivada de u em relação a x? É o que? 6x menos 7. Então, a minha derivada de f em relação a x, o meu f' de x, pela regra da cadeia, é a derivada de f em relação a u, vezes a derivada de u em relação a x. Derivada de f em relação a u a gente calculou, é cosseno de u, vezes a derivada de u, que é 6x menos 7. Eu vou reescrever. Geralmente eu passo quem tem x para o começo, para não ter perigo de querer multiplicar. Fica 6x mais 7 vezes cosseno de u. Quem que é u? U é 3x ao quadrado menos 7x mais 1.
Tudo bem? Conseguiram acompanhar? Alguém tem dúvida? Y é 4ln de t ao quadrado menos 7. Vocês conseguem fazer essa derivada? Quem é que eu tenho que chamar de U? Então, esse é meu U. Então, meu U é t ao quadrado menos 7. Eu consigo calcular a derivada de y de consigo calcular a derivada de u em relação a t. Qual que é a derivada de u em relação a t? Dois t. Meu y é 4 ln de u. Quem que é a derivada de y em relação a u? É o que? Quem que é a derivada do ln de u? Derivada do ln não é 1 sobre. Então ficaria 4 sobre u. Aí eu junto os dois. Eu quero calcular a derivada de y em relação a x. A derivada de y em relação a x é a derivada de y em relação a u vezes a derivada de u em relação a t. Eu escrevi errado, aqui é derivada de y em relação a t. Derivada de y em relação a u, eu calculei é 4 sobre u, vezes a derivada de u em relação a t, que eu já calculei, é 2t. Então, fica 2 vezes 4, 8t sobre u. U é t ao quadrado menos 7. Estão conseguindo acompanhar? Alguém está com dúvida? Aí depois eu pego o que eu escrevi, transformo em PDF e passo para vocês.
fazer essa. Y é cosseno a quarta de t. Que jeito que eu faço isso? Quem que tá a quarta? Não é o cosseno? Então posso escrever cosseno de t elevado à quarta. Agora fica fácil falar quem que é o u. Exato, meu cosseno de t é o meu u. Então, meu u é cosseno de t. A derivada disso, derivada de u em relação a t, derivada do cosseno é menos seno de t. Quem que é meu y? Meu y é u à quarta. Quem que é a derivada de y em relação a u? É o que? 4u ao cubo. É só juntar. Quem que eu quero? Eu quero a derivada de y em relação a t. Derivada de y em relação a t, derivada de y em relação a u, vezes a derivada de u em relação a t. Esse primeiro dá 4u ao cubo e o segundo dá menos seno de t. Eu posso reescrever menos 4 u ao cubo. Quem que é o u? U é o cosseno. Então, menos 4 cosseno ao cubo de t vezes seno de t. Alguém ficou com dúvida nesse? Não tinha vezes menos seno? Aí ficou... É isso. Eu peguei o menos seno, peguei o sinal de menos e passei lá junto com o 4. Aí ficou menos 4. Mais alguma dúvida? Posso ir para frente? Cosseno ao cubo de t. Eu poderia reescrever assim. Poderia reescrever menos 4 cosseno de t entre parênteses, colocar o cubo vezes o seno de t. Mas quem está ao cubo é o cosseno, não é o t. Ok? Acho que eu não entendi tua dúvida. Isso. Se o exercício fosse outra coisa, é isso? Y igual cosseno à quarta de x, que é cosseno ao quadrado de x vezes cosseno ao quadrado de x.
Aí você teria que fazer duas regras da cadeia, uma no cosseno ao quadrado e outra no cosseno ao quadrado, e fazer a regra do produto. Maria Letícia. Daria mais trabalho separando, mas tem que dar o mesmo resultado. Agora, U é igual a raiz cúbica de tangente de x. Quem que vai ser meu U? Isso, eu posso escrever isso aqui como U elevado a 1/3. Meu U é tangente de x, a derivada de U em relação a x é quem? A derivada da tangente é secante ao quadrado de x. Acho que eu fiz alguma coisa errada. Eu fiz. Na verdade, eu já tenho U, não tenho? Então, tem que chamar isso aqui de outra letra. Eu posso chamar isso aqui de T. Então, meu T é tangente de T. A derivada de T em relação a x é secante ao quadrado de x. Tudo bem? O meu U é... Quem que é meu U? Meu U é T elevado a 1/3. T elevado a 1/3. A derivada de U em relação a T é o que? 1/3 T elevado a 1/3 menos 1. Então dá 1/3 T elevado a menos 2/3. Certo? E eu estou apanhando da caneta. Mas... Mas vocês desculpem que eu não estou aqui conseguindo voltar. Aí pronto.
Quem que eu queria calcular? Queria calcular a derivada de u em relação a x. A regra da cadeia fala que isso é igual à derivada de u em relação a quem? Em relação a t, não é? Vezes a derivada de t em relação a x. Derivada de u em relação a t é 1/3 de t elevado a menos 2/3 vezes a derivada do t em relação a x, que é secante ao quadrado de x. Então, eu posso escrever secante ao quadrado de x, o t elevado a menos 2/3 vai para baixo, raiz cúbica de t. Quem que é meu t? Meu t é a tangente de x elevado ao quadrado. Então, minha derivada de u em relação a x é isso. Alguém tem dúvida? Conseguiram acompanhar? Sim, eu passo para vocês. Eu gero um PDF e posto. Será que tem alguém para fora ou todo mundo conseguiu entrar? Entendi. Ok. Aí a Tássila perguntou se vai ficar gravado. Eu estou gravando a aula e depois eu vou postar no YouTube e disponibilizo o link também. E, na verdade, não sei que jeito vai ficar essa gravação. Não sei se vai ficar a minha imagem, vai dar para ver ou não. Qualquer coisa eu estou salvando também no outro programa que está só a minha tela. Só que aí não escuto o que vocês falam. Aí não sei o que eu vou fazer. Será que vocês conseguem fazer essa derivada sozinhos? Então, tentam. Se vocês quiserem ir falando o que eu faço, eu também vou escrevendo aqui. Aí tanto faz.
Conseguiram? Alguém conseguiu fazer? Não. Não é para dar zero, não. Calma lá. Vocês chamaram isso aqui de U. Então, meu Y ficou a 4 sobre o a quarta. É isso? Eu posso escrever como quarto 4U a menos 4. Facilita a vida. Então, a derivada de y em relação a u é o quê? Isto menos 16 u a menos 3. Eu tenho que meu u é 2x menos 3. Então, a derivada do meu u em relação a x vai ser 2. Agora é só multiplicar, não é? Derivada de y em relação a x é a derivada de y em relação a u vezes a derivada de u em relação a x. O primeiro deu 16u a menos 3 e o segundo dá 2. Então, posso escrever derivada de y em relação a x é menos 16 vezes 2, 32, sobre u. Quem que é u? U é 2x. Não, vou fazer mais um passo aqui. 32 sobre u ao cubo. Então, é menos 32 sobre... Quem que é o u? 2x menos 3 ao cubo. Conseguir acompanhar? Estão acompanhando, pessoal? Não, calma lá. Eu tinha menos 16 u a menos 3, não era? Aí eu não multiplico pela derivada de u em relação a x? Aí é 16 vezes 2, 32. U a menos 3, o menos significa que está no denominador, fica dividido por u ao cubo.
Oi. Não. Eu tinha 4 a menos 4, não era? 4 a menos 4, deixa eu pegar aqui. Eu tinha 4 a menos 4, eu derivo, fica menos 16u a menos 3, não é? Eu já derivei, isso é a derivada de y em relação a u. Depois eu calculo a derivada de y em relação a x, que dá 2, correto? Aí a regra da cadeia fala que a derivada de y em relação a x é a derivada de y em relação a u vezes a derivada de u em relação a x. Então eu faço 16u a menos 3, que é a derivada de y em relação a u, vezes a derivada de u em relação a x, que é o 2. Então eu faço menos 16u a menos 3 vezes 2. Menos 16 vezes 2, menos 32. Conseguiu acompanhar? Posso ir para frente? Agora eu tenho x que multiplico 3x ao quadrado menos 1. Tá vendo que eu tenho um produto? Eu tenho x que multiplica raiz quadrada de 3x ao quadrado menos 1. Tudo bem? Vocês lembram da regra do produto? Não. Vou chamar o x de f e a raiz de g de x. A regra do produto fala se eu tiver uma f de x vezes uma g de x e derivar isso, quem que é a derivada da f vezes a g? É a derivada da primeira, que é a f, vezes a segunda, que é a g, mais a primeira, que é a f, vezes a derivada da segunda, que dá g'. Tudo bem? Então, meu f de x é x. Quem que é a derivada do f de x?
1. Meu g de x é 3x ao quadrado menos 1 dentro da raiz quadrada. Eu posso reescrever isso como 3x ao quadrado menos 1 elevado a meio. Então, 3x ao quadrado menos 1 é o meu u. Concordam? Então, isso aqui é u elevado a meio. Meu g é u elevado a meio. E o meu u é 3x ao quadrado menos 1. Quem que é a derivada de g? É a derivada de g em relação a u, é meio, u elevado a meio menos 1 dá menos meio. Posso fazer rápido assim ou quer que faz passo a passo? Ok. U a expoente do não era meio? Então faço meio menos u, 1. Então dá meio u elevado a meio menos 1. Quanto que é meio menos 1? Menos meio. Então é isso. E a derivada de u em relação a x é 3x. Então agora eu tenho que multiplicar esse por esse, que vai dar meu resultado da f, não, da g. Então, derivada de g em relação a x é a derivada de g em relação a u vezes a derivada de u em relação a x. Derivada de g em relação a x é u elevado a meio vezes a derivada de g em relação a u, que é meio vezes... Acho que eu fiz alguma coisa errada. Copiei errado aqui, desculpa, gente. Então, a derivada de g em relação a u é meio u elevado a menos meio vezes o derivada de u em relação a x, que é 3x. Derivada de g em relação a x é o que? 3x dividido por 2 u elevado a meio. U elevado a meio é raiz de u no denominador. Quem que é u? U é 3x ao quadrado menos 1. Então, pronto. Calculei a derivada da g. Só que não era a derivada da g que eu queria. Eu queria a derivada de y, e o y é f vezes g. Então, eu escrevi o y como
f de x vezes g de x. E a derivada está nessa forma. Derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira, vezes a derivada da segunda. Derivada de y em relação a x, vou reescrever. F' de x vezes g, mais f de x vezes g' de x. F' de x, meu f é 1. Então, meu f' é 1 vezes raiz quadrada de 3x ao quadrado menos 1, mais a primeira, que é x, vezes a derivada da segunda, que é 3x dividido por 2, 3x ao quadrado menos 1. Reescrevendo, 3x ao quadrado menos 1, mais o x que está aqui eu posso passar para o numerador, fica 3x ao quadrado dividido por 2, 3x ao quadrado menos 1. Isso aqui é a minha derivada de y em relação a x. Certo? Estão conseguindo acompanhar todo mundo? Até então tá tranquilo. O que o André falou? Sobe aí, por favor, que eu não entendi. Ah, subi a imagem. Quer que eu reexplique tudo aqui de novo? Ou não precisa? Então, meu y é um produto f de x vezes g de x, certo? A regra do produto fala que a derivada do produto é a derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada do segundo. Eu calculo a derivada da primeira, a primeira é x, e a derivada de x é 1, bem fácil. E a segunda, minha g de x, é raiz de 3x ao quadrado menos 1. Aí aqui eu tenho que usar a regra da cadeia. Chamo meu u de 3x ao quadrado menos 1 e minha g fica u elevado a meio. Aí eu estou aqui. Se g é u elevado a meio, a derivada de g em relação a u é meio u elevado. O expoente menos 1. Então é meio menos 1. Meio menos 1 é menos meio. Meu u é 3x ao quadrado menos 1. A derivada de 3x ao quadrado menos 1 é 3x. A regra da cadeia fala que para calcular a derivada de g em relação a x, basta multiplicar as duas derivadas. Derivada de g em relação a u e a derivada de u em relação a x. Pego os valores que eu tinha, substituo, faço a multiplicação, tiro u e coloco 3x ao quadrado menos 1. Foi isso que eu fiz. Isso aqui é a derivada do g. Aí eu vou ter que voltar lá para aquela forma, que é a derivada do y
em relação a x. É f' vezes g mais f vezes g'. Esse aqui é o meu g' de x. Certo? Então, só colocar, substituir f, f', g e g' nessa fórmula que eu obtenho o resultado. Melhorou? Mas alguém está com dúvida? Esse é o... y igual a seno da raiz de x. Quem que é o u? O seno ou a raiz de x? A raiz de x que é meu u, não é? Então fica seno de u. Meu y é seno de u. Eu derivo seno de u, fica a derivada de y em relação a u é cosseno de u. Meu u é raiz de x. Raiz de x é x elevado a meio. A derivada de u em relação a x é o quê? Meio x elevado a meio menos 1. Então fica meio x elevado a menos meio. Meio... Escrevi meio não. Então, o menos significa que é para ir para o denominador e o meio significa que é uma raiz. Então, menos 1 sobre 2 raiz de x. A regra da cadeia fala que minha derivada de y em relação a x é a derivada de y em relação a u vezes a derivada de u em relação a x. É só colocar os valores. Derivada de y em relação a u é o cosseno de u. E a derivada de u é 1 sobre 2 raiz de x. Derivada de y em relação a x é o que? É o cosseno, u é raiz de x, então cosseno de raiz de x dividido por 2 raiz de x. Esse é o enunciado da regra da cadeia. Aqui, eu circulei de amarelo.
está circulado de amarelo é a regra da cadeia. Ok? E agora? Complicou um pouco a vida, não complicou? Quem que vai ser meu U? Ln de elevado a x. Então, meu y fica seno de U. E o meu U é ln de elevado a x. Eu consigo derivar ln de elevado a x? Não tenho que usar a regra da cadeia de novo? Então, eu posso chamar o e elevado a x de t. O elevado a x de t. Então, fica ln de t. E o meu t é e elevado a x. Aí eu começo a calcular as derivadas. Derivada de t... Não, opa. Meu t é e elevado a x. Derivada de t em relação a x é e elevado a x. Posso calcular a derivada de u em relação a t. Quem que é a derivada do ln de t? É 1 sobre t. Ficou faltando ainda que meu y é seno de u. A derivada de y em relação a u é cosseno de u. Eu quero calcular a derivada de y em relação a x. Eu calculei a derivada de y em relação a u. Depois eu calculei a derivada de u em relação a t. E depois a derivada de t em relação a x. Então, assim que fica a regra da cadeia quando eu tenho duas variáveis auxiliares. Eu apareço com U e apareço com o T. Agora é só substituir. Derivada de y em relação a x, a derivada de y em relação a u. Derivada de y em relação a u é cosseno de u. Vezes derivada de u em relação a t é 1 sobre t, vezes a derivada de t em relação a x. Derivada de t em relação a x é e elevado a x. Meu cosseno, quem que é o meu u? Meu u é ln de elevado a x. É o ln de elevado a x vezes 1 sobre t. O t é e elevado a x
vezes e elevado a x vezes e elevado a x. Eu posso pegar esse e elevado a x e cancelar com esse e elevado a x. E fica a derivada de y em relação a x sendo cosseno do ln de e elevado a x. Tudo bem? Conseguiram acompanhar? Alguma dúvida? Isto. Usar essa fórmula aqui de 3 variáveis. Podia ter 4, 5, que vai ser sempre multiplicando. Tá vendo? Que aqui é u, aqui em cima é u. Aqui é o t, aí aqui também é o t. E o y começa e o x termina, tá vendo? Começou em y, termina em x. Aqui também, começa em y, termina em x. Aparece du, du, dt, dt. É como se o du cancela com o du e o dt cancela com o dt. Sobra só dy, dx. Não consegui escutar que cortou. Ok. Todo mundo acompanhou essa notação da regra da cadeia? Que jeito funciona? Onde ele foi calculado, você fala? Aqui, ó. Tá cortada. Deixa eu tentar fechar e abrir de novo. Ver se melhora. Apareceu? Aí? Eu não consigo arrastar mais pro lado. Que é onde a página... Sim, manda o PDF.
Tá aparecendo agora? Ok. Tem um outro método de derivar, que é quando eu tenho uma função f e uma g, uma f de g. E quando eu vou derivar, fica a derivada da de fora, aplicado na de dentro, vezes a derivada da de dentro. Que é a mesma regra da outra, só que é escrita de um outro modo, que às vezes faz a gente conseguir pensar um pouco mais rápido. Certo? Quem seria minha g de x? Aqui. Não posso escrever e elevado a g de x? E minha f de x seria o meu e elevado a x. Então, meu f de g de x. O f de x é elevado a x. F de 1 é elevado a 1. F de 1 ao quadrado, f de 2 é elevado ao quadrado. F de 3 é elevado a 3. F de a é e elevado a a. Então, a f de g de x é e elevado a g de x. Estão conseguindo acompanhar? Então, isso aqui é minha f bola g de x. Quem que é a f? Aqui. Quem que é f' de x? É o e de x. Quem que era a minha g de x? Minha g de x era o x ao quadrado mais 2. X ao quadrado mais 2. Então, meu g' de x é 2x. Então, eu tenho minha f' e tenho a minha g'. Aqui ainda eu poderia escrever quem que é f' de x. F' de x é elevado a x, na forma está f' de g de x, não é? Quem que seria meu f'? Meu f' de g de x, não é? E elevado a g de x. Estão acompanhando? Então vamos para cá. Meu f de g de x linha é quem? É meu f' de g de x vezes o g' de x. Meu f' de g de x é o e elevado a g de x vezes a derivada do g, que é 2x. Então, posso escrever como e elevado a x ao quadrado mais 2 vezes 2x. Eu só chamei de h. Então, a derivada de h
h' de x é 2x que multiplica e elevado a x ao quadrado mais 2. Tudo bem? Conseguiram acompanhar? Tranquilo. Agora meu y é 3x mais 4 elevado à quinta. Quem que é minha g? 3x mais 4? Então isso aqui é a g de x elevado à quinta. Minha f de x é x elevado à quinta, correto? Ou minha f de g de x é g de x elevado à quinta. Se f é x à quinta, quem que é f' de x? 5 x à quarta. Minha g de x é 3x mais 4. Minha g' de x é 3. Então, derivada de y em relação a x é quem? É o f' de g de x vezes o g' de x. Quem que é o f' de x? O f' de x é 5x à quarta, então meu f' de g de x é 5g de x a quarta vezes o g', que é 3. Então isso aqui dá 15. Quem que é meu g? Meu g é 3x mais 4 elevado à quarta. Essa é a derivada de y em relação a x. Estão conseguindo acompanhar? Voltar ao mesmo exercício. A função de fora é elevar a quinta, não é?
Concordam? Quem que é a derivada de elevar a quinta? Não é 5, o que está lá dentro, elevado à quarta, vezes a derivada do de dentro, que é 3. Então aqui dá 15, 3x mais 4, elevado à quarta. Conseguiram acompanhar o que eu fiz? Ou não? Acho que por hoje é isso. É o recado que eu tenho. Eu postei algumas videoaulas lá, eu vou terminar a lista de videoaula, colocando os outros vídeos. Aí, cadê? Deixa eu abrir aqui. Cálculo 2. Arquivos. Materiais. Não tô achando. É algo próximo a isso. Hoje eu não tenho a lista pronta. Até amanhã eu mando. Certo? Aí vocês podem... Não, vou mandar no Meet. Acho que é mais fácil, que fica organizado. No WhatsApp vira uma bagunça depois. Fica difícil de achar. Certo? Aí o Google Meet de vocês vai ser junto com a cartográfica. Então as aulas são separadas, mas a discussão, materiais vai ser sempre a mesma coisa. Certo? E é isso. Até amanhã eu mando uma nova lista com o resto de videoaula para vocês assistirem e uma lista de exercício. Aí eu quero que vocês façam toda a parte de revisão. Vai ser as duas primeiros capítulos, sessão é do vídeo aulas do Grings, e o outro canal chama Matemática Universitária. Aí vocês assistem. Eu vou também passar um material, alguma apostila para vocês reforçarem os conteúdos e exercícios para fazerem, uma lista para entregar. Alguma dúvida? Ainda não. Eu vou salvar, vou ver a aula se ela ficou certa e eu posto no YouTube e mando o link para vocês. Você fala da aula de hoje, né? É, a aula de hoje eu vou postar o link ainda. Das videoaulas? Não, ainda não passei, eu vou passar. O link de quê? Sim. Sim, vai ser junto. Para eles? Para eles eu passei já. Alô? Ok. É coisa a gente vai conversando.
Aqui tem um espaço para vocês postarem dúvida, alguma coisa. Se não der certo, a gente conversa pelo WhatsApp. Então é isso, um abraço, muito obrigado pela presença e até segunda-feira. Valeu, obrigado. Até mais, tchau, tchau.